Olá, meu nome é Luísa, estudante de Direito terceiro semestre. Vamos apresentar um trabalho do professor Rodrigo Andrade. Aqui está a Thaís e aqui está a Marcela. Hoje iremos falar sobre duas espécies de obrigações complexas, que são as obrigações divisíveis e as indivisíveis. Nessas obrigações, há uma pluralidade de sujeitos, ou seja, são aquelas que possuem mais de um credor e mais de um devedor. No caso dos bens divisíveis, portanto, são aqueles que podem ser fracionados, ou seja, divisíveis, sem que haja a perda de sua substância, a matéria, seu valor econômico e sua finalidade. Obrigações divisíveis, lembra-me de imediato a celebração de empréstimo, pois possibilita a contratação com pluralidade de credores ou devedores. Nesta situação, a obrigação será dividida a tantos forem os credores e tantos forem os devedores. Lembrando que o contrato que irá estipular as formas de pagamento da prestação. Caso o título silencie em relação ao cumprimento da obrigação, diante da pluralidade de credores, a obrigação presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas, conforme o artigo 257 do Código Civil. Ou seja, cada credor receberá a sua quota-parte, caso o contrato não estipule de forma diversa.
Já os bens indivisíveis, por sua vez, são aqueles que não podem ser fracionados, ou seja, divididos, sem que isso acarrete prejuízo para sua utilidade ou alteração da sua substância e valor. Neste caso, o carro é um bem indivisível. Se na compra de um veículo o devedor celebrar obrigação com 2 credores, cada um destes credores poderá exigir o valor da dívida inteira. A caução de ratificação é um documento assinado pelos outros credores, autorizando um credor da relação obrigacional a receber por ele e dando quitação ao devedor. Se o devedor pagar a um credor sem a caução de ratificação dos demais credores, ele corre o risco de ter que pagar novamente. Caso haja o perecimento da coisa com culpa de todos os devedores, tornando a obrigação impossível, ela se converterá em perdas e danos e todos responderão por partes iguais. Concluindo o raciocínio, se a culpa for de um só dos devedores, os demais ficarão exonerados, e apenas o devedor causador do perecimento responderá pelas perdas e danos. O equivalente à coisa será dividido entre os devedores, e as perdas e danos serão arcadas apenas pelo responsável. Se um dos credores remitir a dívida, ou seja, perdoar a dívida, a obrigação não será extinta para os demais credores, mas estes só poderão exigir a obrigação descontada da cota do credor remitente. E assim concluímos nossa abordagem em relação aos bens divisíveis e indivisíveis.